Você imagina fracassar por querer que Drácula seja carinhoso? O Uri é rejeitado por suas histórias, mas o álcool lhe traz sonhos onde seu vizinho morde seu pescoço. Ao acordar, ele se verifica, porque aquela sensação foi demasiado real para ser apenas fantasia. Assim começa poderia meu vizinho ser um vampiro. Já que o Uri verifica seu pescoço à procura de marcas, você verifique se está inscrevido, clique nos dentes no botão de gostei e comente. Vamos lá! Imagina isso, você está em casa, e de repente, bum! Um garoto te empurra contra a parede e ele tenta te beijar. Você protesta, mas ele insiste e diz que precisa fazer isso para inspirar sua escrita que te persegue desde que eram crianças, e que agora você precisa dele porque, olha, nosso protagonista acha que seu vizinho de toda a vida tem uma ideia bem errada sobre ele. E para entender bem a situação, precisamos voltar a um verão, quando o calor estava intenso e nosso protagonista, Uri, tinha mais uma vez sido rejeitado em seus trabalhos como escritor. Voltar a um verão, quando o calor estava intenso e ao nosso protagonista, Uri, lhe recusavam novamente seus trabalhos como escritor num bar com seus amigos. Eles estavam se zombando dele, brindando pelos seus fracassos. Obviamente, Uri lhes dizia para se calarem. Frustrado, Uri já tinha perdido a conta de quantas rejeições levara. No seu computador, lia um e-mail dizendo que seu estilo não combinava com a publicação por um lado. Tentava ver o lado positivo, pensando, bom, pelo menos eles responderam. Mas logo caía em desânimo. Pensando que já não sabia mais o que fazer devido ao estresse, Uri começou até a ter sangramentos pelo nariz. Sua mãe, é claro, o repreendeu por querer fazer tudo ao mesmo tempo. Lhe deu um ultimato, um ano para se afastar da faculdade e decidir o que quer fazer da vida. Voltando ao bar, Uri, que já tinha 25 anos, pensava que era hora de enfrentar a realidade, de deixar de perseguir sonhos impossíveis. Encheu-se de coragem, tomou uma grande dose de cerveja e disse que superaria aquele ano embora. Verdade, por dentro não parava de duvidar se realmente tinha o necessário para ser um bom escritor, ou se aquele ano seria um completo desperdício. Começou a chorar. Seus amigos, ao vê-lo assim, o consolaram. Disseram que ele era um escritor talentoso, que seu problema não era a falta de habilidade, mas sim sua obsessão pelos vampiros. Amigos de Uri não paravam de dar ideias. Diziam para abandonar os vampiros, escrever algo mais relatável, ou fazer uma história adulta com um chefe vampiro. Mas Uri, obviamente, não queria nada disso. Conversa continuou, com outro amigo sugerindo uma história com uma mulher mais velha, até que um deles, irritado, os interrompeu abruptamente. Isso é ridículo. Vocês não conseguem simplesmente apoiá-lo. No meio dessa discussão, surge repentinamente o vizinho de Uri. Ele estava procurando por ele por todo lugar, e, para a surpresa de seus amigos, Uri o havia chamado. Uri, já bem bêbado, começou a gaguejar dizendo que havia chamado por Minnie, como chamava seu vizinho, mas rapidamente percebeu seu erro e começou a chorar de arrependimento. Seus amigos, é claro, não deixaram de notar. Estava bêbado sem dizer muita coisa. O vizinho levantou o Uri e o colocou sobre seus ombros, mas antes de ir embora, virou-se e repreendeu duramente os amigos. Se sabiam que ele não aguenta álcool, por que não o impediram? Vocês se chamam amigos. Os amigos, é claro, se ofenderam, mas o vizinho os interrompeu abruptamente. Pagou a conta e uma gorjeta extra, dizendo que podiam continuar a festa se quisessem enquanto os amigos se despediam eufóricos com a conta paga. Uri, nas costas do vizinho, continuava em seu próprio mundo. Sentia que voava pelo céu, mas o vizinho esclareceu que era apenas seu reflexo em uma poça. Ainda assim, Uri insistia em sentir que voava sobre um vampiro. Com essa pergunta, Uri, completamente perdido na embriaguez, começou a confessar seu amor pelos vampiros. Eu, de verdade, adoro vampiros, disse, com uma voz suave e sonhadora, enquanto o vizinho, que o carregava, ficava ruborizado com o comentário. E é aí que entendemos o porquê. Flash de sua infância nos mostram Uri criança, feliz, pedindo à sua mãe um livro de Drácula, confirmando que sua obsessão remontava a muito, muito cedo. Uri, o menino, super envolvido em seu livro, pensava que era uma pena que os vampiros sempre fossem retratados como criaturas horríveis. Ele queria escrever histórias onde os vampiros pudessem ser felizes e não fossem apenas monstros. Entendo, mas de repente, nosso Uri adulto acorda sobressaltado em sua cama, percebendo que mais uma vez estava sonhando, sim, o mesmo sonho de sempre. Um vampiro charmoso se aproximando do seu pescoço, fazendo-o sentir uma sensação de calor extremamente agradável. A verdade é que, toda vez que ele tomava, tinha esse sonho. Além disso, tinha vontade de tomar mais só para voltar a sonhar com a mesma sensação. No sonho,
O vampiro perguntava se doía e atenção. O vampiro se parecia muito com seu vizinho. Minnie Uri senta-se de repente, com a cabeça confusa. A luz do sol entrando pela janela e o canto dos pássaros lembram-no que já é dia. Que diabos foi aquele sonho tão vívido? Ele cai da cama, continuando a se perguntar por que teria sonhado algo assim, e toca o pescoço para ver se tinha alguma marca. Obviamente, não havia nada. Vai ao banheiro para se olhar no espelho, pensando que, como não sentia dor alguma, estava tudo bem. Mas de repente, vê o reflexo de Minnie atrás dele e grita assustado. Minnie, bem calmo, diz que já é tarde para fazer barulho. Como se o tivesse esperando, e Minnie, com aquela vibe de te fiz um favor, diz que não deveria ser tão ingrato, que foi ele quem o carregou até a cama. Uri agradece, um pouco desconfortável, e Minnie responde que não precisaria agradecer se tivesse apenas tomado com moderação. Uri fica pensando, quando chamou, seria uma daquelas coisas que fazia quando estava bêbado. Ele pega seu celular para verificar, mas Minnie o arranca de sua mão antes que ele consiga ver algo. Uri o olha. Imediatamente conecta o sonho do vampiro com Minnie, se perguntando por que estava pensando nisso exatamente agora. Minnie se aproxima muito, com um olhar intenso, e pergunta, Ei, Uri, ontem por acaso? Mas não termina a frase, pois de repente se vira e corre em alta velocidade. Então Minnie sai correndo e Uri, que estava ali espiando atrás da cortina, fingi que estava tirando o sol porque os olhos o incomodavam. Por dentro, tenta convencer-se de que tudo foi um sonho idiota, que Minnie jamais faria algo assim. Mas ao mesmo tempo, em sua cabeça, reafirma que Minnie é um vampiro, um bom cortina, faz quem está tirando o sol porque incomoda os olhos. Por dentro, tenta-se naquele momento, Minnie, que já voltara, o olha meio estranho, com os braços cruzados, e pergunta se ainda está bêbado. Uri, com sua melhor cara, diz sim, talvez, diz que sim, que certamente, mas na verdade, no fundo, Uri sabe bem que, embora Minnie seja apenas seu vizinho, ele está esperando o dia em que seu Minnie lhe confessará a verdade sobre sua identidade. Mas a verdade, no fundo, Uri sabe claramente que, embora Minnie seja apenas seu vizinho, ele está esperando o dia em que seu Minnie lhe confessará a verdade sobre sua identidade. E assim começa a lembrar. Vai para o passado, quando Minnie era um bebê pequenininho e delicado, com apenas uns 20 dias de vida, enquanto ele já era uma criança de 18 meses. Desde sempre, Uri se sentiu responsável por cuidar dele. Lembra-se de um dia no parque de diversões. Uri, todo animado, vê Minnie se escondendo do sol, com muito calor. Então, sem pensar duas vezes, tira a jaqueta dele. A mãe de Uri o repreende um pouco, explicando que a pele de Minnie é muito sensível ao sol. Depois de pedir desculpas, Uri coloca um chapéu enorme em Minnie, que, com um sorriso adorável, diz que não está machucado, mostrando uns pequenos dentes que, para o Uri do presente, parecem presas. Depois, Uri lembra de uma festa de fantasias de Halloween no jardim. Ele de Drácula explica à sua mãe que os zumbis voltam à vida, os lobos guarus se transformam, mas Drácula é uma pessoa muito fofa que bebe sangue e tem medo do sol. Sua mãe, fascinada com seu conhecimento, sugere que da próxima vez ele se disfarce de Drácula com a Minnie. E é aí, como se uma lâmpada se acendesse em sua cabeça, que o Uri adulto conecta tudo. Volta a uma lembrança da infância, quando perguntou à sua mãe por que a Minnie não aparecia e sua mãe sussurra um segredo. O avô da Minnie é romeno e, na verdade, levam a Minnie à Romênia, o país de Drácula, todos os anos. É essa faísca. Foi assim que Uri começou a achar que seu vizinho era um vampiro. Uri, o menino fofo, tinha sua teoria. Minnie era um vampiro. E claro, com as informações do avô romeno, a ideia se tornou uma convicção. Além disso, uma velha nota dos pais revelava que Uri havia se trancado no quarto após voltar da casa de Minnie, o que já dá uma pista de que a coisa era intensa. E para completar, Uri estava convencido de que Minnie, literalmente, bebia sangue. Aí é que lhe vem à mente outro recorde. Vê a mãe de Minnie repreendendo porque ele estava engolindo sangue. O pobre Minnie, com a boca manchada, apenas diz que tá ruim, enquanto sua mãe insiste para que ele cuspa Uri. Presenciando tudo isso, fica paralisado de susto e as provas continuavam se acumulando. Em outra ocasião, Minnie arrancou 2 dentes de leite de uma vez e causou uma confusão toda, especialmente porque sua mãe estava prestes a viajar a negócios. Depois disso, a porta se fecha de repente e Uri vê Minnie chorando. Pobre Minnie achava que Uri o tinha visto e que o consideraria uma criança. Foi a primeira vez que Minnie começou a evitar Uri com todas essas coisas na cabeça. Uri começou a se perguntar se Minnie tinha um segredo deitado em sua cama, folheando um livro chamado Fantasmas de Todo o Mundo. Conectou o tema do sangue a algo mais sombrio e assim, aos 7 anos,
O Uri sentiu que havia descoberto o grande segredo de Minnie, mas o tempo passa, sabe? Anos depois, já no ensino médio, vemos o Uri e Minnie na formatura dele, e depois, no primeiro dia de aula. O Uri, com toda a boa energia, pergunta em qual turma está, e descobre que é a mesma em que ele havia estudado no ano anterior, era porque Minnie já não era mais o mesmo de antes. Diz ao Uri que agora estão no ensino médio, que o apelido Minnie lhe parece meio fofinho para a idade dele. Além disso, ia crescer muito mais. Foi aí que o Uri começou a sentir dúvidas. O Uri percebe que Minnie caminha sob o sol sem nenhum problema. Como isso é possível? Se ele é um vampiro, Minnie o chama. E Uri, meio que disfarçando, diz que Minnie era apenas um apelido. Uri lembrava que a mãe de Minnie tinha dito que sua pele ficara mais saudável com os anos. Na verdade, depois daquela confusão com o sangue, ele nunca mais o viu beber novamente. Enquanto isso, Minnie continua ali, um pouco corado, como se não entendesse a mudança de assunto de Uri. Mas voltando ao ensino médio, Uri caminhava meio distraído quando de repente, Minnie gritou: "Uri, cuidado!" Uri, que não entendia nada, se virou, mas já era tarde. Colidiu contra uma árvore. Minnie correu até ele, preocupado. "Você está bem? Você está com a cara vermelha." O Uri, atordoado, disse que só doía um pouco, mas que estava bem. Mas Minnie se aproximou mais e, com o olhar fixo, disse: "Você está sangrando." E, num movimento super rápido, Minnie pegou o Uri pela roupa, puxou-o para perto e lhe lamiu o sangue do lábio. O Uri ficou em choque. Que estás fazendo?" E o empurrou com força. Minnie ficou ali, cabeça baixa. O Uri, embora pensasse que talvez tivesse exagerado, não conseguia evitar a surpresa. Minnie, com os olhos vermelhos e um sorriso que revelava pequenos caninos, apenas conseguiu dizer: "Desculpe." O Uri o viu faminto, como se estivesse segurando uma fome terrível ou algum tipo de desejo. Para completar, exatamente naquele momento, o Uri viu um cartaz de sopa de sangue bovino. "Ah!" pensou ele. "Será um vampiro modernizado ou algo assim. Como a morte, mas com terno." Aí lhe vieram à mente todas as provas: sua pele frágil, o sangue, o avô romeno, a reserva constante. Para ele, tudo aquilo confirmava sua verdadeira identidade. Saltamos para o presente e estamos na sala do Uri. Minnie está lá, ao lado dele na cama, olhando um álbum de fotos às 8 da manhã. O Uri o olhou com estranheza. "Por que você está olhando nossos álbuns de fotos de repente?" Minnie respondeu calmamente: "Só porque." O Uri, já um pouco irritado, perguntou: "Só porque? Entrou no meu quarto às 8 da manhã só para ver fotos só porque?" Minnie o olhou com um sorriso meio malicioso. "É que estava pensando em como estive ao seu lado desde que nasci." O Uri ficou pensativo. Minnie está muito impaciente ultimamente. E Minnie apenas sorriu, com uma vibe de que estava planejando algo. O Uri está aí, pensando que não tem medo de Minnie, mas que, às vezes, seu coração acelera. Não é por medo, é claro, mas pela responsabilidade que sente de cuidar de seu adorável vizinho para que viva confortável no mundo. De repente, Minnie o tira de seus pensamentos com um toque brincalhão na bochecha, dizendo que ele é muito apertável. O Uri, meio irritado, pede que pare e pensa que Minnie é apenas uma criança. Minnie conta que sua mãe foi embora cedo e que, por isso, ele mesmo fez o café da manhã, convidando para comer juntos. O Uri fica meio atordoado e se pergunta em que momento Minnie, a quem sempre viu como um bebê, cresceu tanto. Talvez seu coração batendo assim rápido seja por orgulho que sente. O Uri fica meio atordoado e se pergunta em que momento Minnie, a quem sempre viu como um bebê, cresceu tanto. Talvez seu coração pulse tão rápido por causa do orgulho que sente no dia seguinte. Ou talvez 2 dias depois, o sol brilhante entra pela janela e o Uri se acorda, mas não só. Ali está Minnie, dormindo ao seu lado, abraçando e até segurando sua mão. O Uri se pergunta, mais uma vez, em que momento entrou no quarto dele. O calor é insuportável. Então o Uri liga o ar-condicionado, mas assim que começa a funcionar, Minnie reclama de frio e se agarra ainda mais a ele. O Uri sente um pouco de ternura e exasperação ao mesmo tempo, porque sabe o quão sensível Minnie é ao frio e ao sol. Minnie esfrega-se contra ele, pedindo café da manhã. O Uri, enquanto tenta afastá-lo, pergunta o que ele tem planejado para o dia. Minnie, com aquele sorriso travesso que já conhecemos, solta: "Vou dormir com você." O Uri, já meio resignado, se veste e o avisa que vai fazer muito calor. Então melhor ficar dentro, se puder. O Uri, ainda vestido, lhe lembrou a Minnie que, se saísse, usasse protetor solar ou levasse guarda-chuva, porque o sol estava insuportável. Minnie, ainda enrolado na manta, bufou um pouco irritado. Também meio curado, o Uri perguntou aonde Minnie pensava ir naquele dia. E Minnie, surpreso com a pergunta,
respondeu. Eu. Uri explicou que é um estúdio. Isso disparou o alarme em Minnie. Que estúdio? Onde? Quando alugou? Porque não me contou nada. Minnie o bombardeou com perguntas, de repente se levantando da cama, enrolado na manta, fazendo Uri quase escorregar felizmente. Uri o segurou imediatamente enquanto Minnie continuava perguntando por que não lhe contara. O telefone de Uri tocou. Era seu amigo, Young-gil. Uri respondeu enquanto Minnie continuava colado a ele na mente de Minnie. Questionava-se por que Uri nunca se apoiava nele, se o fato de ser apenas um ano mais novo não podia ser tão importante. Quero ser mais importante para ele, pensou Uri. Disse a Young-gil que já estava saindo, e Minnie, tentando impedir que fosse embora, sussurrou. Acho que vou comer algo antes de ir. Mas Uri, sem dar muita importância, respondeu ao telefone. O quê? Saí para comer qualquer coisa. E desligou. Minnie, ainda envolto em sua toalha, tentou se afastar do Uri, que perguntou se já estava bem de pé. Sim, respondeu Minnie. Uri, com um sorriso, propôs. Tá bom, então vamos tomar café juntos. Minnie, ainda corado e um pouco desconfortável, concordou. Depois de algum tempo, Uri estava sozinho e seu telefone, finalmente, em silêncio. Minnie me ligou e mandou mensagens por horas, pensou, tentando racionalizar. Não é como se fosse uma criança sozinha em casa, mas logo se corrigiu. Bom, pensando bem, sim, é uma criança, e uma terrível. Lembrou-se do café da manhã em que Minnie não parava de perguntar com raiva. Diz apenas para onde vai, desde quando você tem um estúdio próprio, porque eu fui o único que não sabia. Uri, exasperado, respondeu. Ainda não encontrei um, só vou verificar o lugar hoje. Termine sua comida. Antes de sair, Uri colocara um comprimido de vitamina ao lado do prato de Minnie e lhe disse para tomá-lo. Agora sim vou embora. Tchau, disse, batendo a porta com força. Minnie gritou seu nome de dentro da casa enquanto caminhava. Uri não conseguia tirar da cabeça as mensagens de Minnie. Uri, para onde vai sem mim? Porque não pode me contar tudo. De repente, sentiu uma mão em seu ombro. Era Young-gil, seu amigo. Ei, Uri, pare de estar nas nuvens e olhe aqui. Young-gil lhe lembrou que tinham que escolher um estúdio para morar por um ano inteiro. Entraram em um lugar e Young-gil, entusiasmado, cumprimentou a pessoa que os atenderia. Por favor, entre. Mostre tudo para a gente. E acrescentou, ele é Song Young-gil. Young-gil, amigo de Uri, explicou que Song Young-gil, o do estabelecimento, era amigo de Uri do ensino médio e se dedicava a tricotar ou costurar, ou algo assim. Não foi à universidade para se concentrar em sua arte. O amigo de Uri achou incrível a determinação de Song Young-gil de viver como queria. Mas de repente, Young-gil gritou e saiu correndo. Uri, sem entender nada, perguntou, o que aconteceu? Young-gil estava agachado e assustado atrás de uma parede. Uri tentava entender o que estava acontecendo, mas, exatamente ali, um monte de baratas começava a se mover pela parede, e uma já estava morta ao vê-las. Uri também ficou assustado, unindo-se aos gritos de seu amigo. O outro Young-gil, o do estúdio, os olhava divertido. Parece que encontraram as baratas, hein? Diz, rindo um pouco. Os dois amigos se olharam, tipo, está brincando. O cara explicou que, com o orçamento deles, só podiam esperar lugares assim tão ruins, sem boa localização ou diretamente velhos e pequenos. Perguntou se queriam continuar vendo mais opções, na esperança de encontrar algo melhor. Exaustos, Uri e seu amigo só puderam aceitar. Assim passaram todo o dia, de estúdio em estúdio, sob o sol e até a noite. No final, Uri acabou sozinho, caminhando pela rua, completamente exausto. Não tinham encontrado nenhum único lugar que gostassem. Além disso, percebeu que conseguir um estúdio não era apenas procurar um lugar físico. Era preciso pensar se era para morar, se era escritório, se o negócio estava registrado, uma infinidade de trâmites que o aborreciam. Sentia que o tempo estava acabando e, para completar, não tinha dinheiro suficiente. Pensava, por que não ensinam isso na escola com todos esses problemas? Uri começou a pensar se não seria melhor simplesmente continuar escrevendo em casa. Mas exatamente nesse momento, ouviu uma voz. Era Minnie, chamando por ele. Minnie estava sentado na entrada de sua casa, como se estivesse esperando por ele. Bem-vindo, disse com um sorriso. Uri perguntou o que fazia ali, lembrando que ele sempre entrava em seu quarto sem problema algum, então poderia ter entrado. Mas Minnie, com aquele sorriso peculiar, disse que tinha uma notícia que não podia esperar. Encontrei um estúdio. E é enorme. Vamos usá-lo juntos. E
com um sorriso que revelava um canino, segurou o queixo de Wori, dizendo que esquecesse qualquer estúdio que tivesse encontrado naquele dia. A atitude de Minnie era clara. Agora que ele tinha uma solução, a de Wori não importava mais. Wori, preocupado, afastou a mão da barba de Minnie e notou uma marca vermelha na bochecha do garoto. Alguém te bateu? Perguntou. Minnie hesitou por um segundo e contou que foi seu pai, que gritou com ele por procurar um estúdio em vez de se concentrar na escola. Wori quase caiu de susto. Seu pai te bateu? Mas por quê? Não conseguia acreditar. Para Wori, Minnie era um filho único que seus pais sempre mimavam. O conhecia desde sempre e sabia que Minnie nunca tivera problemas com seu pai, que sempre lhe dava razão ver Minnie assim. Por causa do estúdio, era impactante. Com um sorriso mais terno, Minnie disse que seu pai só concordara em deixá-lo ter o estúdio se ele o dividisse com Wori. Com isso, Minnie queria que Wori entendesse todo o esforço que havia feito. Wori está em choque com o que Minnie lhe conta. Que seu pai o tenha golpeado por algo assim é para ele algo super urgente. Aceita dividir o estúdio, embora pesasse saber o custo. Mas antes que Minnie possa terminar de falar, Wori sai correndo. Precisa ir falar com o pai de Minnie, porque não há nenhuma razão para que o tenha golpeado. Minnie, aterrorizado, grita o nome de Wori e pede que espere. Wori chega à casa de Minnie em alta velocidade e começa a gritar com o senhor desde a entrada. Está furioso, pisando forte o chão enquanto se aproxima para confrontá-lo. Mas ao entrar, se depara com uma cena estranha. O pai de Minnie está deitado no chão, tremendo. Wori, que vinha repreendê-lo, se ajoelha preocupado, perguntando o que há com ele. O homem murmura algo inaudível. Wori se inclina para verificar, se perguntando o que teria acontecido com Minnie para que seu pai estivesse assim. Flashback. Algumas horas antes, naquela mesma manhã, Minnie estava exigindo ao seu pai que lhe conseguisse um estúdio, um grande e que estivesse perto. O pai, todo elegante e calmo, repreendia Minnie por sua forma barulhenta de caminhar. Mas Minnie estava em outra coisa. Sua mãe tentou oferecer-lhe o café da manhã, mas ele se recusou, dizendo que já havia se alimentado com Wori. Seu pai, ao ouvir isso, pergunta se por acaso Wori também está procurando um estúdio. Minnie insiste em que se esforçará muito se conseguir o seu, mas o pai lhe impõe uma condição. Dará o estúdio se ele lhe der uma razão convincente para consegui-lo naquela mesma tarde, sem que Wori tenha qualquer envolvimento. Razão convincente para consegui-lo naquela mesma tarde, mas sem que Wori tenha nada a ver. Minnie, desesperado, suplica ao pai, tentando agarrá-lo, mas o senhor o afasta com brusquidão. O golpe é tão forte que faz Minnie vacilar, acabando por massagear a bochecha. Enquanto seu pai o olha sério e a empregada da casa observa a cena com preocupação. Wori chega ao local e o primeiro que vê é a tablet de Minnie no chão. Enquanto o pai de Minnie está desmaiado, é claro que Wori entra em modo de culpa e pensa que tudo é sua responsabilidade. Minnie faltou ao trabalho por estudar, que se machucou, que agora tem aquela marca na bochecha. Mas exatamente nesse momento, o pai de Minnie, que já está se recuperando, diz que não aconteceu nada, que Minnie não foi golpeado. Wori, que não sabe o que pensar dessa mentira, só consegue perguntar se o golpe não foi intencional, dando ao pai uma saída. Ele insiste que não foi e Wori alivia um pouco. Embora fique evidente que continua extremamente preocupado com Minnie, Wori continua no chão, perguntando por Minnie, quando de repente Minnie aparece e agarra suas mãos. Wori está super surpreso. Ali, entre a preocupação pelo amigo e a situação com o pai, Wori pergunta a Minnie se já viu o estúdio que encontrou e se foi ao hospital, mas Minnie o interrompe e pergunta, com o rosto meio curado: quer que compartamos o estúdio? Wori, sem hesitar, diz que sim, que já haviam combinado. Enquanto o pai de Minnie, que já está de pé, repreende seu filho por não responder. Wori percebe que também precisa se desculpar com Young-gil por toda a bagunça no estúdio, mas Wori continua pensando que, independentemente de o pai de Minnie tê-lo ou não golpeado, ele teria aceitado dividir o estúdio igualmente se Minnie tivesse pedido de forma sincera desde o início. Não sabe bem porquê, mas acredita que Minnie realmente precisa desse lugar, e embora seja um vampiro, é muito mais realista do que Wori, e é assim que se mudam para um novo estúdio. Mas quando Wori o vê, fica louco. O lugar é gigantesco, super luxuoso. Não faz sentido. Wori olha para Minnie e pergunta se ele está fora de si, porque o lugar é tão grande. Quanto custou? Antes que Minnie diga o preço, Wori diz que não quer saber. Mas, como já sabem como é Wori, a curiosidade vence. Então, enquanto carregam algumas caixas, não consegue evitar perguntar a Minnie qual é o aluguel. Minnie, com toda a calma do mundo, lhe diz um valor de 7 dígitos em wones, ou seja, milhares de dólares. Wori quase desmaia.
Minnie apenas se justifica dizendo que é difícil encontrar um bom lugar a 5 minutos da escola. Diz um valor de 7 dígitos em won, ou seja, milhares de dólares. Woody quase desmaia. Minnie apenas se justifica dizendo que é difícil encontrar um bom lugar a 5 minutos da escola. Woody, ainda chocado com o preço, deixa claro para Minnie que não há forma de que ele possa pagar o lugar. Nem mesmo suas economias para o depósito seriam suficientes para o primeiro mês de aluguel, mas Minnie não se preocupa. Diz a Woody que seu pai é rico e que jamais aceitaria dinheiro dele. O que realmente importa é que Woody cumpra com seu papel, contar ao pai que Minnie está trabalhando duro e que está indo bem, como se o estúdio fosse de ambos. Na verdade, Minnie propõe que esse seja um espaço onde os dois possam se apoiar mutuamente para alcançar seus objetivos. Embora a explicação pareça lógica, Woody ainda está preso no assunto do dinheiro. Pergunta se vai precisar procurar um trabalho de meio período e lança para Minnie: "Você é seu filho, mas eu sou um estranho." E é nesse momento que Minnie, com um sorriso malicioso, solta a bomba: "Então sejamos família. Nos casamos." Incluso diz que poderiam usar o dinheiro dos presentes de casamento para comemorar. A reação de Woody é uma mistura de surpresa e irritação. Woody tenta processar aquela ideia de estudante de arte de Minnie, mas, no fundo, sente-se um pouco aliviado. Com toda aquela loucura, já não se sente tão culpado por não conseguir pagar e, no fim, só resta admirar o quanto o estúdio é amplo e agradável, esperando que o ajude a escrever melhor. Assim, enquanto Woody tentava encontrar inspiração em seu novo e luxuoso estúdio, seu dedo escorregou e, tchau, se ferrou com uma lacinha da mesa. Não era grande coisa, mas o sangue começou a brotar. Woody chamou Minnie, mostrando seu dedo ferido. Minnie, que estava concentrado em suas coisas. Woody chamou Minnie, mostrando seu dedo ferido. Minnie, que estava concentrado em suas coisas, saltou de um salto, derrubando tudo pelo caminho. Com uma cara de pânico total, gritou para Woody: "O quê? Onde? Como isso aconteceu?" "Deixa ver." Minnie agarrou a mão de Woody, examinando a pequena ferida. Com um tom preocupado, Minnie segurou a mão de Woody, examinando a pequena ferida. Com um tom preocupado, murmurou que, embora não fosse grave, ainda estava sangrando. Que veio a seguir, Woody soube, foi que Minnie levou o dedo à boca e o lambiu, deixando Woody completamente chocado. "Sabe bem?" perguntou Woody, um pouco horrorizado. Minnie, com o rosto completamente vermelho, respondeu com uma pergunta inocente. Porque saberia bem, Woody só pôde pensar que talvez devesse parar de beber. Enquanto o mundo exterior continuava seu curso, as persianas se fecharam com um swoosh, e aí estava Young-gil, seu amigo, com um tom um pouco cético. "Chamar isso de ter sido golpeado?" perguntou a Woody. Parecia que ele só havia batido acidentalmente a cara na tablet. Esse Gon Minnie é astuto como sempre, e agora até mente, mas Woody o interrompeu, mostrando um protetor solar. "Não é mentira, ainda tem o hematoma", disse ele. "Deixou uma cicatriz, então sim, o golpearam." E Young-gil, frustrado, insistiu que não era a mesma coisa, e então solta a bomba. "Qualquer forma, foi isso que aconteceu." "Então, já não posso mais dividir um estúdio com você." "Sinto muito." Solta a bomba. "De qualquer forma, foi isso que aconteceu." "Então, já não posso compartilhar um estúdio com você." "Sinto muito." Young-gil, vendo o desespero de Woody, diz que, na verdade, um amigo lhe comentou que tinha um estúdio com uma vaga e que ele já havia pensado nisso. Woody imediatamente assume que o aluguel deve ser super barato e Young-gil, meio sério, o interrompe para arrumar a manga amassada e diz que, de qualquer forma, não importa, porque as coisas saíram muito melhor para Woody. Os dois se tocam os polegares como se comemorassem a boa notícia, mas a curiosidade pica em Woody. Não consegue evitar perguntar quanto custa um lugar tão grande e limpo quanto o novo estúdio que compartilha com Minnie. A resposta de Young-gil o deixa gelado. Milhares de dólares por mês. Woody fica paralisado. "Você está maluco?" Young-gil explica que ele também reagiu assim, mas que é Minnie quem está pagando. Woody percebe que Young-gil está baixando as persianas e pergunta por quê, se é pleno dia. Woody se ofusca, pensando que Minnie é de verdade repugnante, e Young-gil sorri e diz que é porque Minnie é muito sensível à luz do sol e ele já se acostumou a cuidar dele. Além disso, ele sempre leva protetor solar para Minnie, embora ele não goste de usá-lo. Depois, Young-gil diz que Minnie é tão fofo e que deve ser porque cresceu em uma família carinhosa. Woody o olha com uma cara de total constrangimento. Woody diz a Young-gil que é nojento, mas Young-gil insiste, contando que Minnie é tão tímido com seu trabalho que nem deixa seus pais irem ao estúdio, e o chama de adorável. Mais uma vez, Woody só consegue tapar o rosto. De repente, Young-gil muda de tom e pede a Woody, muito sério,
para por favor não contar a Minnie que ele esteve lá. O Ori, confuso, pergunta por quê. Não acredita que Minnie fique bravo por algo assim. Mas Young-gyu insiste. Pede que o olhe de uma vez. Bem, que não o olhe apenas como seu amigo Ori, e fica pensando que Young-gyu quis dizer com olhar bem. Porque para ele, Minnie é simplesmente Minnie. Convence-se a si mesmo de que, no fundo, Minnie é uma boa pessoa. Se o conhecer nesse momento, outros amigos o interrompem, gritando para cumprimentá-lo. Estão montando um grupo de estudo e o Ori se surpreende por não ter sido convidado. Eles lembram a ele que tirou um ano sabático da universidade. O Ori confirma que sim. Vai tirar um ano para aprimorar suas habilidades de escrita. Um dos seus amigos reclama que não verão o Minnie na universidade. A outra amiga responde que, de qualquer forma, o Minnie está em um apartamento diferente. Além disso, acrescenta, se alguém como o Minnie estivesse no seu apartamento, ninguém falaria com ele. O Ori, que não é burro, concorda e pensa que o Minnie é como o dragão do campus, aquele tipo que ninguém incomoda. Na verdade, não é algo que o surpreenda muito desde pequenos. O Minnie sempre foi super popular. O Ori, em um flashback, o vê ao lado de um Minnie mais jovem, mas já mais alto, com uma aura de atração que lhe causava uma pressão estranha mesmo que o Minnie apenas se aproximasse para que os fones não se enrolassem. O Ori se sentia desconfortável à risada de Minnie, perguntando se era óbvio. Não ajudava o Ori. Naquele momento, estava preocupado com o fato de que a popularidade de Minnie o colocasse em problemas com pessoas mais perigosas. Sua preocupação por Minnie era constante, assim como a popularidade de Minnie depois de se despedir de seus amigos. O Ori fica pensativo se tivesse que definir. Ele é como um segundo pai para Minnie. Seus amigos, por outro lado, continuam brincando sobre não verem mais Minnie e quem irá pagar as bebidas agora. É que Minnie sempre foi assim. Quando o Ori estava com seus amigos em alguma festa, Minnie aparecia do nada, o pegava e o levava embora. Sem esquecer de pagar toda a conta antes. Enfim, o Ori decide ir para a Faculdade de Belas Artes, porque Minnie lhe dissera que estaria por lá no estúdio. Mas quando chega, não o vê. De repente, outro estudante o cumprimenta e, sem hesitar, empurra-o em direção à sala de prática, dizendo que não é a primeira vez que ele vem enquanto o empurram. O Ori ouve outros estudantes cochichando, se perguntando quem é aquele garoto, e um deles responde. É o marido de Gung Min. E o Ori fica paralisado. De que estão falando? Ele ainda se sente mais como um segundo pai de Minnie no final. Chega à porta da sala de prática e percebe que está tudo muito silencioso. Ao abrir, vê Minnie concentrado, pintando em seu cavalete. O Ori pensa em quão difícil é a arte para Minnie. Apesar de ser bonito, carinhoso, inteligente e amado por seus pais, a pintura sempre foi um desafio para ele. De repente, Minnie, sem se virar, congela-se. Uma vibração percorre o ar. Seus olhos se entrecerram e o Ori o vê diretamente no reflexo da porta. Minnie o sentiu. O Ori se sobressalta. O Ori, ao perceber o que aconteceu, tenta disfarçar com um desculpa, oi, mas a verdade é que o garoto estava filmando com o celular e apontava diretamente para a parte de trás de Minnie. Obviamente, perguntando o que estava acontecendo. O Ori, com toda a cara, apenas diz, uau, você é tão bonito. E sim, continuava filmando. No final, Minnie se irrita e diz para parar com isso, que se levante. O Ori, que já estava prestes a obedecer, é empurrado ao chão de repente por Minnie. Lhe tapou a boca com a mão. Os olhos de Minnie ficam vermelhos e faz a razão. Ou vês o assistente de ensino da faculdade, que é super rigoroso, caminhando pelo corredor enquanto Minnie explica que a segurança está mais tensa por causa das férias e que não os pegarão. O Ori se distrai com o nome, Seung-gyun. Minnie, percebendo que o assistente ainda está por perto, o interrompe para fechar a porta, mas antes que o Ori possa reagir, Minnie agarra seu dedo e morde. Exatamente como ouviu. Ele morde o dedo. O Ori fica paralisado, processando-se o que Minnie diz, com a boca cheia do seu dedo. É algo como Kim Seung-gyun não pode sugar sangue. E claro, o Ori pensa, como um humano poderia sugar sangue? Justo nesse momento, a porta se abre de repente e lá estava o assistente, os vendo nessa situação tão estranha. O Ori sobressalta-se no final. O assistente leva o Ori para fora para repreendê-lo. Diz que já ouviu muitas coisas sobre ele de outros estudantes e que não gostou da situação. O Ori, muito envergonhado, dê desculpas e explica que só entrou por um instante para entregar algo para Minnie e que não faria novamente, mas o assistente, com aquele olhar de já te peguei, esclarece que, embora aquilo fosse a regra, havia um mas não demorou, pois o assistente, com um sorriso que já te dava azar,
Se virou e perguntou a Ori se ela era muito próxima de Minnie depois, como se fosse uma pergunta. Começou a questionar se saíam para comer juntas, se ligavam ou mandavam mensagens. Se até se cumprimentavam quando se cruzavam. Uri ficou pensando quão estranhas eram as expectativas desse tipo e o assistente, com uma expressão super exagerada, disse que, em troca de não contar que estava no prédio, Uri teria que lhe fazer um favor. Uri não conseguia acreditar no que estava ouvindo e, depois de se livrar da situação, foi andando pelo corredor. Enquanto descia as escadas, pensava em quão difícil tinha sido recusar o convite para tomar um café daquele assistente assim que chegou lá embaixo. Começou a ligar para Minnie. Lhe dissera que o esperaria no primeiro andar depois de limpar o estúdio. De repente, Minnie apareceu do nada, fazendo-o tropeçar. Uri reclamou, mas Minnie o abraçou forte, repreendendo-o como se fosse uma criança. Perguntou como ele ousava ir com o assistente sozinho. Sem pensar duas vezes, Uri se desculpou, dizendo que achou que ia se meter em problemas. Mas Minnie o carregou enquanto caminhavam, e Uri pensou que isso não era o que havia acontecido. Então, o que o assistente lhe dissera, Minnie ofereceu-se para carregar sua bolsa e lembrou de usar seu chapéu. Uri disse que não fizesse tanto alvoroço, mas Minnie colocou o chapéu nele, depois se aproximou e sussurrou que o assistente lhe pedira para convencê-lo a ir para a faculdade de pós-graduação. Uri ficou em choque. Olhando para Minnie com seus olhos vermelhos debaixo da aba do chapéu, Uri se colocou na defensiva, perguntando a Minnie o que achava que aconteceria se tentasse convencê-lo. Se pensava que ele cederia tão facilmente. Minnie, com aquele sorriso que já conhecia, disse que nem sequer havia começado a tentar. Ali, Uri acendeu a lâmpada. Bom, então tente me convencer, disse, e vou pensar sobre a faculdade de pós-graduação. Surpreso, Minnie o deteve. O quê? Por que de repente você está brincando comigo? Uri pensou no assistente e como o professor Yang também queria que Minnie se inscrevesse na pós-graduação, e se disse a si mesmo para parar de pensar no assistente. Percebeu que o cara tinha bom olho ao notar que os outros amigos de Minnie não conseguiram convencê-lo e que Uri era a única pessoa capaz de fazê-lo. Mas Minnie, com o chapéu na cabeça, disse que por mais que tentasse convencê-lo durante 100 dias, não mudaria de ideia. Ele iria conseguir um emprego e ganhar dinheiro. Minnie, firme em sua decisão, explicou a Uri que pretendia enriquecer seu currículo com prêmios de competições, pegar diversos trabalhos de vez em quando e até estava cursando aulas de design. Uri, emocionado, o parabenizou, dizendo que seu talento era tão grande que até os professores o adoravam e que ele iria muito bem sozinho. Mas após ouvi-lo, Minnie ficou pensativo. Percebeu que talvez não fosse tão bem assim sozinho. Começou a imaginar que faria melhor com alguém ao seu lado, que ninguém consegue viver a vida sozinho e que era importante ter uma rede de contatos para a carreira. Mas rapidamente se corrigiu, pensando que não era esse tipo de companhia que procurava. Ele queria alguém um pouco mais próximo. E então, de repente, gritou, Uri! Antes que Uri pudesse reagir, um garoto de cabelo roxo e avental, que parecia um assistente ou estudante, se aproximou sorrindo abertamente, cumprimentou Uri dizendo que foi um alívio encontrá-lo com Minnie. Se gabou de ter dito a Minnie onde ele estava e de ter permitido que entrasse no prédio. O garoto, cujo nome era Kim Seong-yun, explicou a Uri cada vez mais desconfortável que fizera tudo aquilo para ajudá-lo a causar uma boa impressão em Uri, porque queria que Uri o amasse mais. Uri, já um pouco sobrecarregado com a situação, só conseguiu rir nervosamente, pensando porque todos naquele apartamento faziam a mesma coisa com ele. Enquanto isso, Minnie olhava para Uri com o senho franzido e se perguntou se ele era o único próximo a Uri, já que sempre pensara que Uri era super popular e por isso se preocupava com ele. Uri perguntou a Minnie se algo o incomodava, mas Minnie respondeu rapidamente que não era nada. Então Seong-yun, o de cabelos roxos, acusou Uri. Mas por que você quer que Minnie te ame mais? Me diga, você não vai se aproveitar dele, vai? Minnie, já com a mecha curta, respondeu a Seong-yun que porque deveria prestar atenção a ele, se nem o escutava quando falava. Seong-yun, desesperado, disse que graças a Minnie tinham chegado longe em um projeto, e que se Minnie não aparecesse mais, tudo iria para o lixo. O Uri pensou que falavam de uma exposição, mas Seong-yun corrigiu, não. Estava se referindo à sua primeira data em grupo. O rosto de Uri e Minnie se transformou em surpresa total. Sem pensar duas vezes, Minnie empurrou com força Seong-yun, gritando que não iria a nenhum encontro e que nunca mais agisse como se conhecesse Uri. Nem sequer quero ver sua cara, gritou, com um tom claro de ciúmes. Depois, agarrou Uri pelo braço com brusquidão, arrastando-o para longe dali. Esse maldito idiota!
Vamos, Wori, disse Wori, preocupado com Seung-Yoon que havia caído no chão. Mal conseguiu perguntar se estava bem, mas Minnie não o deixou se preocupar. Enquanto o arrastava, repetiu a Wori para parar de se preocupar com ele uns minutos depois. Como se nada tivesse acontecido, Minnie começou a perguntar se Wori já tinha comido ou se queria um café. Depois disse que estava muito quente e que entrassem para ligar o ar-condicionado. Wori o seguia, ainda um pouco em choque, sem conseguir dizer nada além do nome de Minnie. Wori finalmente reage e, segurando-o, pergunta a Minnie se trata assim com todo mundo ou se já esqueceu que disse que ia viver sozinho. Minnie o interrompe, meio irritado, e garante que não tem nenhuma intenção de morar com alguém que conheceu em um encontro à primeira vista. Mas Wori não desiste, esclarecendo que o encontro à primeira vista não era o problema. Wori senta-se para pensar um pouco. Minnie já é adulto, mas não age como tal. Wori percebe que não sabe como Minnie trata outras pessoas e começa a se perguntar se seu comportamento estranho se deve ao fato de ele é um vampiro, não há outros vampiros por perto, como ele saberia o que é normal. Até se pergunta se precisa ajudá-lo a fazer novos amigos, porque, para Wori, Minnie coloca muitas barreiras. Voltando ao presente, Wori insiste na famosa citação à primeira vista. Minnie ri, irritado, dizendo que não quer falar sobre isso, mas Wori não o deixa em paz. Insiste que vá, que é uma das poucas oportunidades que tem de conhecer pessoas como ele. Minnie o olha com uma sobrancelha franzida que congela, claramente irritado. E Wori, já que estamos, pergunta, quer que eu procure uma namorada ou algo assim? Minnie não hesita nem um segundo e responde, não procuro uma namorada, ainda não. O mais engraçado é que Wori, como se tivesse concordado com ele, repete que não é momento para Minnie ter namorada. Minnie o olha, completamente surpreso e até corado, perguntando, por que eu não posso ter uma namorada? Wori, com toda a seriedade do mundo, explica que Minnie precisa de alguém gentil, bonita, popular, que não importa se não tem as melhores notas, mas que seja sábia e uma boa influência. Que por isso, ainda não, mas que ele vai encontrar alguém assim algum dia. Nesse momento, Minnie o interrompe. Coloca uma mão no ombro dele, com um olhar intenso, diz, mas você é exatamente essa pessoa, e, para completar, o acorrenta contra a parede, repetindo-lhe que tudo o que acabou de descrever, Wori é isso. Wori, obviamente, fica paralisado. Mas que capítulo, por favor? Minnie empurrou Seung-Yoon com uma fúria de outro mundo. Então vocês também empurrem com a mesma força aquele botão de gostei. E inscreva-se para não perder o próximo drama e comente aqui embaixo qual mãe o gostaria de ver. Até logo! Minnie cercou Wori e deixou claro que não queria ouvir nenhuma palavra a mais sobre encontros à cega. Basicamente o marcou como território e a Wori não lhe restou outra escolha senão ceder para acalmar as águas. Já instalados, Wori tenta se concentrar em sua novela de vampiros, mas ver as mensagens dos amigos se divertindo o faz sentir que está perdendo a vida por estar trancado com seu vizinho. Mais estranho é que Minnie, que antes morava esperando o celular por uma mensagem sua, agora nem toca e passa o tempo trabalhando como um louco, o que deixa Wori bastante desconcertado. Chega a hora do almoço e Minnie pede sopa de sangue de boi novamente. É tão repetitivo que Wori começa a pensar se esse é mesmo seu único combustível diário. Wori percebe que Minnie só come essa sopa de sangue desde o ensino médio e, longe de se assustar, sente orgulho por conhecê-lo tão bem. É uma atitude bastante intensa, mas ele se sente especial por ser o único a notar esses detalhes. Quando tenta se tornar sentimental e dizer que o ama, Minnie o cala com um soco de realidade. Reclama que, se realmente o amasse, não estaria tentando arrumar uma namorada para ele, deixando Wori completamente desarmado. Já na mesa, Wori observa Minnie comer e chega a uma conclusão delirante. Quer que ele confesse sua identidade de vampiro para poder cuidar dele da forma adequada. Está tão envolvida em sua própria narrativa que já nem se importa com o perigo, só quer ser útil. A bolha se rompe quando um amigo pede para passar pelo estúdio. E Minnie tem um ataque de ciúmes agressivo. Deixa claro que não precisa de mais ninguém em sua vida e marca seu território, tocando seu pé debaixo da mesa para que o Wori entenda que ele é o único que importa. Saem de comer e o Wori tenta que Minnie deixe um pouco com sua atitude antissocial, mas não adianta. Minnie escalou na manipulação, questionando por que se junta com gente tão improdutiva e solta a frase definitiva para isolá-lo. Pergunta se não é suficiente ter apenas ele ao seu lado. Wori fica mudo com a intensidade do sinal de alerta e muda de tema de forma forçada, arrastando-o até uma cafeteria para evitar que a situação fique ainda mais tensa. Mas o alívio dura pouco, porque assim que entram, se deparam com um conhecido que cumprimenta Minnie com muita confiança e arruína por completo a vibe da saída. A
Apenas entramos, uns conhecidos se lançam sobre eles comemorando que Ori cumpriu sua promessa de levar Minnie. Pior timing, Minnie sente que foi traído em uma armadilha social e seus olhos ficam vermelhos de ódio, enfrentando Ori por suposta traição. Garoto de cabelos roxos não ajuda em nada e se agarra a Ori dizendo que estavam se mensageando, o que confirma completamente as suspeitas de Minnie. Cansado do ambiente, Minnie aproveita a chance de ver uma garota no balcão, para se soltar de um puxão e deixá-los sozinhos, cortando o clima de repente. Aí está a verdade. O garoto admite que usou Ori para se aproximar a Minnie e ao seu crush, mas se depara com Ori que já não tem paciência para jogos. Ori fica tão frio que lhe diz para aprender a fazer suas coisas sozinho, deixando o outro totalmente intimidado com a mudança de atitude. A situação fica tensa quando o garoto se machuca. Mostra que já tem os joelhos vendados devido a um acidente anterior. Confessa que Minnie o empurrou violentamente na última vez, e Ori percebe que seu vizinho não é apenas intenso, mas capaz de quebrar qualquer um que tenta usá-lo. Chapter XPNG, forma de encerrar. Aquela emboscada social deixou Minnie sem cabeça. Se o protagonista precisa de sua sopa de sangue para funcionar, eu preciso que vocês alimentem o canal dando um like bem potente no vídeo para ter combustível. Inscreva-se para que sejamos só nós neste cantinho e comente quais mangua querem que eu narre depois. Até a próxima!